Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui dando uma observada no que está acontecendo aí na guerra entre Israel e Irã. Eu estou trazendo aqui para vocês então esse flight, maravilhoso esse site, né, gente? É o Flight Radar 24, e você fica vendo esses voos em tempo real, tá? Só que você pode, claro, né, fazer um upgrade aqui, pagar e você vai ver ainda mais detalhes, né? Agora eu queria trazer aqui para vocês, para a gente poder entender exatamente a quantas anda essa guerra, porque, gente, olha só o espaço aéreo no entorno desses países em guerra e o entorno como é que tá de aeronave, tá vendo como é que funciona, né? Quando um país está em guerra, gente, nada sobrevoa esse país, tá? A Síria não tem nenhum voo sobre a Síria, nenhum voo sobre o Iraque, nenhum único voo sobre o Irã. Quem é que vai voar lá, né? O Afeganistão ontem ainda tinha uma parte bem grande do Afeganistão com muitos voos. Vocês estão vendo aqui agora que há pouquíssimos voos no espaço aéreo do Afeganistão e também do Turcomenistão. Olha só o problema que é isso, né, gente? Como é que uma guerra ela atrapalha a vida de todo mundo, né? De todo mundo, inclusive de quem está certo. No caso de Israel, claro, né? Aqui também o norte da Península Arábica, da Arábia Saudita, né? Também, ó, tá pouquíssimos voos aqui. Na Jordânia também, essa parte aqui do nordeste da Jordânia também não há voo nenhum. Aliás, quase não há voo nenhum na Jordânia, né, gente? Como é que fica o Abdullah II lá em Amman, né? Sem voo nenhum, assim, como é que o país sobrevive, né? Porque quando a gente vê Israel também, o espaço aéreo de Israel também, nada. O Líbano também, nada, nada, nada. Aqui, talvez aqui, gente, na capital Beirute, saindo um voo, chegando um voo. Um único voo saindo, um único voo voltando, tá vendo? Aí aqui é Chipre, né? E tal. Aí você vê a Europa, gente. Dá uma olhada na Europa como é a Europa. Olha a diferença. Olha a diferença do mundo livre como é. Tá vendo? Olha só. Olha só o caminho entre Europa, Canadá e Estados Unidos. Você vê como é que funciona o mundo livre. Mesmo com todas as restrições que a gente está vivendo hoje, esse é o mapa do mundo livre, né, gente? Tá aí Estados Unidos aqui, você vê o tráfego aéreo entre a Europa livre, a União Europeia e mesmo com todo o problema, né? E aqui na África, é claro, é a pobreza. Aqui na África do Sul que a gente vê um movimento maior, né? Porque lá tem as grandes minas de ouro, diamante, etc. Né? E no Egito também, é claro, né? Por conta dessa navegação aqui do petróleo todo nessa região, o que é um outro problema, né? Que eu ouvi gente falando em petróleo é R$ 20 o litro no Brasil, tá? Se essa guerra se estender por mais tempo. Mas esse então são os espaços aéreos desses países que são países que estão ali nesse problema, né? Mas a pergunta que não quer calar é o Irã realmente tem a possibilidade de atacar Israel com uma bomba atômica? Será que o Irã já tem essa bomba atômica? Segundo autoridades israelenses, eles já têm a possibilidade de fazer 9 ogivas. A ogiva é a ponta da bomba, né? Onde você coloca a bomba em um míssil, esses mísseis intercontinentais, né? Que o Irã tem muitos deles, né? Centenas deles, que vão à estratosfera e descem, né? E Israel afirmou então, antes desse ataque, que já vem sendo preparado há alguns meses, né? Que em poucas semanas eles conseguiriam enriquecer o urânio a 99%, que é 99% é o enriquecimento do Irã capaz de abastecer uma ogiva nuclear para um ataque dessa natureza, né? Em poucas semanas. Aí a gente não sabe, né? Será que é verdade mesmo isso, gente? Bom, o Netanyahu e o exército, né, o IDF, que é o Exército de Defesa Israelense, dizem que o Irã ultrapassou níveis de enriquecimento de urânio, que foram permitidos, inclusive, com acordos internacionais com Rússia, Estados Unidos, União Europeia, Israel, Irã, né? E aqueles cientistas que vão até as bases de enriquecimento de urânio no território iraniano para fazer aquela vistoria, e eles não deixam vistoriar tudo, a gente sabe, se bem que agora Israel detonou, então, essas instalações de Fordow e Natanz para o enriquecimento desse urânio, né? Tem uma agência internacional de energia atômica, né, ligada à ONU, e chegou a dizer
num relatório que o Irã já conseguiria enriquecer 60% desse urânio, né? Muito acima do limite que foi estabelecido no acordo de 2015, ainda bem abaixo daqueles 90% necessários para uma bomba, né? Agora, além da bomba, né, além do enriquecimento do urânio, você tem que fazer o design da ogiva. É uma ciência muito fina, muito difícil, né? O sistema de detonação, como será esse sistema de detonação? A miniaturização para o uso em um míssil, né? Que você tem que pegar a ogiva e depois diminuir aquela bomba ao ponto de colocar num míssil. Esses mísseis têm 10 metros de comprimento, tá? E tem que fazer teste, né? Você tem que testar também. Agora, se eles fizerem qualquer teste em território iraniano, o mundo todo fica sabendo imediatamente, né? Porque tem satélite rodando o planeta inteiro, né? Agora, quais são essas bases nucleares que foram atacadas por Israel, né? São 4, né? 4 ou 5. 4. Natanz, que foi o primeiro alvo, né? É o tal de Pilot Fuel Enrichment Plant. É um edifício acima do solo com centrífugas de IR4 e IR6. Essa planta foi destruída por Israel. E também a estrutura subterrânea dizem que não foi atingida, mas dizem também que foram bastante danificadas, né? Essa região aqui, ó. Essa região aqui, gente, é a região de uma dessas usinas de enriquecimento, né? Isfahan, que é essa, Isfahan Nuclear Technology Center, Centro de Tecnologia Nuclear de Isfahan, bem aqui, ó, nessa cidade aqui. E instalações de conversão de urânio em produção de metal de urânio, elas foram atingidas, inclusive uma planta chamada Fuel Plate, e também uma planta de conversão que foram atingidas por Israel. Aí tem a usina de Fordow, que é uma planta de enriquecimento também, foi alvo da operação Rising Lion, essa operação de Israel contra o Irã. Mas essa é uma instalação muito, muito bem protegida, né? Teria sofrido danos na superfície, mas sem nenhum dano subterrâneo. Por enquanto a gente não sabe, né? E a última, que é o complexo de água pesada de Arak, a estrutura de reator IR-40 recebeu um ataque no início da operação e foram relatados danos, mas ainda não se sabe que danos foram esses nessa usina, né, de enriquecimento de urânio. Então são essas, Natanz, Isfahan, Fordow e Arak. Essas 4 plantas que foram bastante danificadas ou eliminadas, né, digamos assim, destruídas completamente pela Força Aérea Israelense, né? Israel considera então que o Irã está prestes a cruzar aquele ponto de não retorno, técnico e também estratégico, né? A Agência Internacional de Energia Atômica ligada à ONU e algumas potências como a Alemanha e etc., né? A Arábia Saudita também, que teme muito que o Irã tenha uma arma nuclear, porque eles são inimigos mortais, né? O Irã estava então muito avançado tecnicamente, mas até agora a gente não tem uma evidência. O que será realmente que está acontecendo, né? Será que eles têm realmente uma bomba atômica já pronta? Né? A gente não tem ideia, né, do que acontece nesses regimes que são totalitários. Imagina um regime desse, né, que tem um líder religioso como chefe supremo. É porque você não sabe de nada mesmo. E o Trump, só para fechar esse vídeo, ele teria sido contra um ataque para matar o Ayatollah Khamenei. Porque aí a coisa escalaria para um outro patamar, como se fosse você assassinar o Papa. A coisa aí escalaria para outra área, né? Aí a gente não sabe o que poderia acontecer com o assassinato do Khamenei, né? É uma incógnita, né? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o nosso canal, humilde canal Observador. Se você puder deixar um like, compartilhar conosco, a gente vai lendo. A minha ideia é trazer a minha leitura aqui como vídeo, né? Eu vou lendo tudo que está acontecendo o tempo todo, estou sempre no celular, no computador, lendo as notícias do Brasil, do mundo, tudo que está acontecendo. E a gente foi pego de surpresa com esse ataque no dia 13, né, de Israel contra o Irã. Ataque cirúrgico, inclusive com a morte de vários líderes, inclusive da Guarda
republicana da guarda, republicana não, da guarda, né, iraniana. Foram mortos pelo menos uns 6 cabeças, né, generais e brigadeiros foram assassinados, né? E agora a gente aguarda para ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente espera que essa guerra não escale para uma guerra no Oriente Médio, uma guerra total dentro do Oriente Médio, né? Com a entrada de outros países, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.